Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Oi, gente! Mais um Conselhos que você pediu está no ar, episódio 87. É o seguinte, eu tô gravando esse episódio no dia 10 de maio, mais uns 10 dias antes de quando vocês vão ouvir. Tô gravando numa sexta-feira de uma semana que eu acho que tá sendo muito difícil para todo mundo, para o Brasil, de modo geral. Na semana em que a gente tá lidando dia após dia com a tragédia do Rio Grande do Sul, a grande enchente ainda em curso, né? Antes da gente começar esse episódio, eu quero dizer que eu deixei aqui no descritivo opções de instituições, de organizações que estão recebendo doações para reerguer o estado do Rio Grande do Sul. Então, se você puder doar, tem aqui uma listagem confiável de organizações e de instituições que fazem um trabalho seríssimo e que estão ainda recebendo doações. Bom, vamos lá. Esse episódio, na verdade, não tem resposta para nada, não vai chegar a nenhuma conclusão, não é nada conclusivo, são só coisas que eu andei pensando muito nos últimos dias. Só tenho muitas perguntas e um choque, assim, completo, absoluto com tudo. Esse episódio são de pensamentos que me vieram nesses últimos dias, em que eu fiquei muito estarrecida com as pessoas querendo botar panos quentes em tudo que está acontecendo. E de tão chocada que eu fiquei, eu me botei assim meio pra pensar, caí nesse looping de ficar pensando de que caralhos de comportamento era esse. E aí eu fui sendo levado por esse fio aí de pensamento que eu decidi dividir aqui com vocês, porque fiquei pensando muito o que eu ia gravar de episódio essa semana e, cara, sinceramente, a minha vontade é não falar de rigorosamente nada. E esse é o único assunto que tá quicando na minha cabeça. Eu não tô com clima, entendeu? De fazer nenhum outro tipo de reflexão. Eu fiquei muito chocada nos últimos dias com esse movimento gigantesco de pessoas que compra esse discurso de que não é hora de buscar culpados, não é hora de apontar responsáveis. E isso, gente, não vem só de pessoas ignorantes, alienadas, né, que não têm acesso, né, a esse tipo de debate, a essas informações sobre a responsabilidade de um político, né, de um gestor público, com prevenção, com resposta de crise, com comunicação. É óbvio que eu acho que tem duas vertentes aí. Quem dissemine esse discurso, né, de não é hora de apontar culpados como uma estratégia política. E aí eu acho que, em geral, quem dissemina esse discurso são os próprios responsáveis, os próprios culpados, né? Não é hora de apontar culpados, porque se for apontar um culpado, o culpado sou eu. Mas também pessoas que tenham interesse nesse discurso político completamente esvaziado, né? Que se interessem por uma população que não questione, né? Que não faça perguntas, que não se importe com a responsabilidade e a verdadeira responsabilidade desse agravamento desses eventos climáticos extremos. Mas também tem as pessoas que acreditam piamente nisso, que são influenciadores, que são jornalistas, que são, sei lá, a sociedade civil, que tem uma dificuldade tremenda de sair desse lugar da superfície, de aprofundar essa reflexão. Pessoas que têm influência, né, que têm visibilidade e que têm uma dificuldade muito grande de mergulhar nessa busca de responsabilidade e entender que isso é essencial para a gente não repetir padrões.
E aí, como jornalista, e aí eu acho que faz sentido trazer essa coisa do como jornalista, porque eu acho que a cobertura jornalística sempre fez as duas coisas, né? A gente sempre viu em grandes tragédias, em grandes fatos e em grandes acontecimentos do mundo, a cobertura do que a gente chama de notícia quente, né? Então, o que está acontecendo agora, e também uma parte da cobertura jornalística que se dedica para olhar, mas espera aí, como é que a gente chegou até aqui? Para traçar uma linha do tempo, para dar o contexto, para revirar quais foram os alertas e relatórios que foram ignorados, para revirar quais foram as tensões anteriores que foram minimizadas. Então, isso quando a gente está falando de enchente, deslizamento, mas também de guerra, de queimada, de desmatamento, né? De resultados de eleição, tem sempre uma parte que a gente pode voltar e estudar e entender qual foi o caminho que nos levou àquele lugar, e o jornalismo sempre fez isso. Então, eu acho que tem um lugar meu, pessoal, como jornalista, que fica extremamente, assim, alarmada, querendo gritar quando eu vejo as pessoas falando que não é a hora da gente apontar responsáveis, é hora somente da gente se engajar nas doações e na visibilidade das necessidades e tal, como se não fosse possível fazer as duas coisas, e a gente sempre fez as duas coisas. Gente, antes da gente continuar essa conversa, preciso fazer um convite para vocês. Quem me segue no Instagram, talvez lembre que há um tempo atrás eu falei que estava começando a me aventurar pelos audiolivros. Eu acho que para quem é louca por podcast, que nem eu, acho que é um caminho que faz sentido, né? Ao invés de você ler, você ouvir os livros que estão aí na sua listinha. E na época a Audible foi o serviço mais indicado, disparado, mais indicado pelos meus seguidores. E está com a gente nesse episódio do Conselhos que você pediu. Para quem não conhece, a Audible é um serviço de assinatura ou compra de audiolivros. Você pode se tornar assinante por R$19,90 no mês ou comprar títulos avulsos do catálogo adicional. São mais de 100 mil audiolivros na assinatura e, somando os títulos do catálogo adicional, são 600 mil livros. Surreal, né? Sabe quais audiolivros que tem lá? Vou dar só uma palhinha para vocês. Tem todos da Elisama Santos, que é educadora parental, que eu amo, inclusive porque Gritamos, que é um livro que eu já falei que mudou a minha vida. Gente, tem Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, narrado pela Zezé Mota. Então, assim, não preciso dizer mais nada, né? E vários outros títulos maravilhosos. Então, para você que é louca por podcast que nem eu, o audiolivro pode ser uma super opção para você ouvir aquela lista de livros que você quer tanto conhecer, mas nunca consegue tempo de ler todos, né? Então, entra no site audible.com.br, o link vai estar aqui no descritivo do episódio, faz seu cadastro e experimenta 30 dias de teste grátis. E melhor ainda, se você for membro Amazon Prime, você tem direito a 3 meses de teste grátis. Então, bom, corre, aproveita, mergulhe nesse novo universo, bem-vinda ao mundo dos audiolivros. E vamos continuar aqui o nosso papo. Então, tem um lado meu, eu fiquei tão chocada com isso nos últimos dias, que eu me botei para pensar, assim, me botei nesse cantinho do pensamento, fiquei muito triste, muito chateada com tudo, mas também de observar esse comportamento das pessoas e pensando, eu acho que cheguei numa linha que me fez observar também esse lado da fuga e da autoproteção, quando a gente escolhe não aprofundar nessas reflexões, nessas responsabilidades. E aí, eu acho que nesse caso do Rio Grande do Sul e de outras grandes tragédias que nós já vivemos, né, no Brasil, será que procurar esses culpados não escancara uma janela ainda mais dolorosa? Lembrei também aqui da tragédia de Mariana, de Brumadinho, da gente olhar quanta coisa não poderia ter sido evitada, da gente descobrir que teve omissão, que teve negligência, que teve alteração do Código Penal. No caso de Mariana, a quantidade de alerta e relatório que teve em relação à barragem e que foi negligenciado. Estou lembrando aqui de outros eventos, de Petrópolis, como não teve verba aplicada decentemente para a contenção de encosta. Será que
aprofundar e dar de cara com o fato de que teve negligência em manutenção da comporta do muro de Porto Alegre, da manutenção das casas de bombas, será que tudo isso da gente eu tô falando no plural, como sociedade, tá? Ainda que individualmente eu não faça isso, você não faça isso, mas nós como sociedade fazemos. Será que essa também é uma estratégia de autoproteção, de encarar que talvez você, seu familiar, seus amigos pudessem não ter perdido tudo, perdido a vida, que o seu estado tão amado, que seu país tão amado não tivesse sofrendo tanto se a gente tivesse olhado, né, se as pessoas que deveriam ter dado atenção para isso tudo, os governadores, os prefeitos, os deputados, os senadores, não tivessem negligenciado. E aí fiquei pensando, será que essa fuga não é um jeito da gente fazer doer menos? E aí eu falo aqui, para além da ignorância, da alienação, mas pensando de como ficar na superfície dos fatos protege a gente. Achar que simplesmente foi uma chuva muito forte que não tinha como prever e que não tinha como remediar faz doer menos. Dá menos a sensação de culpa, talvez, de a gente não ter cobrado antes. Dá menos culpa do nosso voto. Dá menos raiva, dá menos indignação. E aí bota um pano quente, né? A placa ali, um coração completamente dilacerado por essa tragédia. Pensar que foi só uma fatalidade acalma e nos dá a falsa sensação de segurança de que isso não vai se repetir. Então, quando a gente pensa como fato isolado, se é um fato isolado, a gente nunca, quando isso passar, a gente nunca mais vai ter que pensar nisso, a gente nunca mais vai ter que lembrar e refletir sobre essa dor, e a gente pode enterrar isso lá no fundo da nossa memória, porque isso nunca mais vai acontecer. Mas isso é mentira. E esse comportamento também blinda os responsáveis, né? Os responsáveis por essas tragédias, mas também os agressores, né, em outros casos, que ainda vou chegar lá, os negligentes. Blinda todo mundo de ser responsabilizado, de ser desmascarado, de ser apontado. E não nos permite entrar nessa briga para que isso não se repita. A gente fica tão anestesiado e com tanto pânico de mergulhar em ainda mais sofrimento que a gente não se permite aprofundar, que a gente escolhe, também por autoproteção, ficar na superfície e não entra na briga para essa história não se repetir, não entra na briga para que uma realidade diferente seja escrita, seja criada, para que tragédias como essas não se repitam. E aí eu comecei a pensar nisso loucamente nesses dias. Depois de ver tanta gente sendo silenciada, tentando falar da importância de apontar esses responsáveis. E esse discurso de que agora não é hora disso. Gente, vai ser agora que a gente está vivenciando uma tragédia desse tamanho. Não for hora disso, quando vai ser? Vai ser na próxima tragédia? Aí, quando chegar a próxima tragédia e a gente tiver que se mobilizar tudo de novo e chorar os nossos mortos todos de novo, a gente vai falar de novo. Gente, agora o esforço é focar nas doações, não é hora para apontar os responsáveis. E essa hora vai chegar em algum momento? Em algum momento a gente vai combinar, todos nós, de forma tão homogênea, que é hora da gente apontar os responsáveis e é hora da gente abrir a caixa de Pandora, olhar no olho de todos os nossos problemas, como sociedade, como país, e começar a resolver. Essa hora vai chegar em algum momento? Ou a gente vai continuar botando panos quentes? E aí isso me levou para pensar também como esse comportamento diante de uma tragédia dessas dimensões, na verdade, é só a repetição de um modelo que a gente usa, na verdade, em muitos casos, em todas as nossas relações. E aí, lembrando que a gente está falando aqui de apontar a responsabilidade dos outros, o que costuma até ser mais fácil, né? Porque quando a gente está falando de autorresponsabilidade, olhar para a sua própria responsabilidade, o seu comportamento, as suas ações, é ainda mais difícil.
Mas a gente também tem muita dificuldade de responsabilizar os outros. Eu falei muito disso naquele episódio de amizade, que foi umas 2 semanas atrás, de como muitas vezes o modus operandi é silenciar num conflito, né? É silenciar, é fingir que nada aconteceu, é não pedir desculpas, é não assumir a responsabilidade, não levar a conversa também para o outro e agir como se nada tivesse acontecido. E aí, bota panos quentes aqui, ali, bota panos quentes no imediato ali daquela dor, né? Que tá pegando fogo, você joga um balde de água fria ali naquela dor, não tensiona a relação naquele momento e também não resolve. E aí, no futuro, isso vai virar uma bola de neve de problemas não resolvidos nessa relação. E como isso que eu descrevi pode ser um exemplo, como foi no episódio sobre a amizade, pode ser um exemplo de uma relação familiar, de um relacionamento, ou da forma como a gente lida com a política, com grandes tragédias, com grandes absurdos políticos que a gente vivencia, com grandes negligências que a gente vivencia como sociedade. E nas relações outras, tóxicas, abusivas, também. Entre familiares, mães e pais abusivos, namorado, namorada, esposa, marido. Dói menos, talvez, num primeiro momento, encarar uma violência, seja física, seja psicológica, seja moral, como uma fatalidade, como um fato isolado. A gente bota panos quentes porque olhar mais a fundo e perceber que esse é um comportamento mais complexo e mais profundo é mais doloroso e que se isso não for cortado, se isso não for resolvido, vai se repetir até uma tragédia acontecer. Olha como isso aqui é bem aquele ciclo do relacionamento abusivo que eu já devo ter falado aqui com certeza, né? A gente cai nessa espiral de sofrer a violência, de silenciar, de achar que a culpa é nossa, ou da pessoa pedir desculpa, falar que vai mudar, que vai ser diferente, tentar lidar com isso como um fato isolado, ele se arrependeu, isso não vai se repetir. E isso vai acontecendo e acontecendo e acontecendo e acontecendo e repetindo, até a hora que uma tragédia acontece. Porque, de fato, admitir que esta pessoa vai continuar me violentando e não foi um fato isolado e isso vai continuar se repetindo é muito mais doloroso. Mas é também o que nos salva de viver uma grande tragédia. E é muito difícil, gente, é muito difícil encarar essa dor, né, nos olhos. É até insuportável para algumas pessoas, e eu acho que por isso que em todos os casos a ajuda psicológica é muito importante para quem vive relações tóxicas, para quem vive situações traumáticas, catástrofes, perdas abruptas. É muito difícil sair do superficial e parar de botar esses panos quentes sozinho, sem apoio, sem ajuda, sem alguém para te ajudar a sair de uma situação. Porque é escancarar uma porta de uma dor que é muito mais intensa e que às vezes a gente precisa realmente de ajuda para sair dessa dor, para contornar esse sufocamento. Durante essa semana que eu tô gravando, eu tinha meu horário, né, com a minha terapeuta, com a minha psicóloga. E aí eu fiquei pensando, cara, será que eu levo essa história da tragédia do Rio Grande do Sul que tá mexendo tanto comigo pra terapia? Ou será que isso é bobeira, sabe? Tá todo mundo mal, tá todo mundo triste. Melhor falar de outra coisa, não vale a pena. E aí eu acabei levando. Acabei falando disso. Mas eu acho que a gente minimiza um pouco o quanto as situações de ordem mundial, nacional, mexem com a gente. Podem afetar a nossa saúde mental, podem disparar gatilhos emocionais que a gente nem imagina. E que é muito difícil falar sobre isso. É muito difícil olhar para isso e admitir, levar a sério de que isso é uma coisa que afeta. Ainda que você não esteja vivendo, ainda que você não seja desse estado, ainda que você esteja vivendo uma vida confortável, olhar para a dor do outro é horrível. É horrível. Ainda que você esteja de fora. Olhar para um contexto em que muito disso poderia ter sido remediado, evitado, é muito mais doloroso.
Mas às vezes a gente vai precisar enfrentar essa dor. E aí por isso que eu falo, é importante ter ajuda. É importante ter ajuda para olhar para isso de um outro lugar e para saber sair desse fundo do poço. Que às vezes encarar essa dor e aprofundar essa reflexão sobre todas as relações, sobre tudo na nossa vida, vai nos levar para um fundo do poço que às vezes é muito difícil sair sozinho. E aí é muito importante ter ajuda. Gente, assim, não tenho resposta para nada, não tenho solução, só tenho muitos pensamentos, muita indignação, muita tristeza. Não é, esse episódio não é para culpar ninguém, né, que endossa de alguma forma essa fuga. Não é para sentir raiva de quem não quer apontar os culpados, das pessoas que acham que esse não é o momento, porque eu acho que muitas vezes, né, se a gente não estiver falando de gente que faz isso por uma estratégia política, se a gente está falando de pessoas como eu e você, que acreditam, que endossam esse discurso de que esse não é o momento, talvez essa pessoa também esteja sofrendo muito. Muita gente que faz isso, que endossa esse discurso, às vezes não sabe o que está falando. Às vezes não tem a dimensão da responsabilidade de um gestor público. Às vezes está em muito sofrimento e está tentando se enganar para conseguir respirar no meio desse caos, para conseguir sobreviver com as suas emoções no meio de tanto sofrimento. Enfim, foram coisas que eu pensei a partir disso, de um primeiro momento que eu fiquei muito indignada com as pessoas que estavam endossando esse discurso, mas aí fui pensando e cheguei à conclusão de que nós todos estamos sofrendo muito, né? Em maior ou menor grau. Óbvio, quem é do Rio Grande do Sul, quem perdeu tudo, quem viu sua casa, seu bairro afundar, quem perdeu um parente, quem perdeu um filho, um marido. É óbvio que essas dores têm muitas dimensões, mas ninguém passa ileso de acompanhar, ainda que pela televisão, os relatos e as imagens que a gente está tendo que acompanhar. E essa tragédia vai demorar muito a ser resolvida, se é que ela vai ser resolvida, né? Que normal é esse? A gente nunca vai voltar ao normal. As pessoas do Rio Grande do Sul nunca vão voltar a viver um normal. Né? Me parece aquele discurso da pandemia, o novo normal. Um novo normal e que vai estar todo mundo esburacado, como a gente ficou depois da pandemia. Nós nunca mais fomos os mesmos. E provavelmente as pessoas, os gaúchos, tanto vivendo no Rio Grande do Sul, quanto os que vivem em outros lugares do Brasil e do mundo, nunca mais serão os mesmos. Então, se uma coisa que eu tô tentando fazer essa semana, que eu tô gravando isso, é continuar canalizando a nossa raiva, a nossa indignação para quem deve ser responsabilizado. E tem muita gente para ser responsabilizada. E que bom que a gente está conseguindo, ao longo dessa semana, avançar nesse discurso de responsabilização. É isso. Não tinha como gravar nenhum outro episódio nessa semana. Eu acho que eu acabei embolando aí várias reflexões do meio disso. A gente foi da tragédia, dos governos, para relacionamento, para relações familiares, para relacionamento abusivo. Mas eu acho que é tudo pensando num viés de quando a gente não aprofunda as nossas dores e não sai do superficial de olhar os episódios de violência como fatos isolados, muitas vezes a gente também tá só tentando sobreviver, sabe? E não sofrer mais ainda. Então, pra gente olhar também aí com um olhar empático para quem tá tentando se autopreservar um pouco e fugir dos fatos para sobreviver a todo o horror que a gente é submetido como brasileiro o tempo todo. Quem conseguir canalizar sua raiva para responsabilização, faça isso.
E quem precisar fugir um pouco para sobreviver também é importante às vezes, tá? É isso, minha gente. Semana que vem estaremos de volta. Quero receber casos lá no conselhosquevocêpediu@gmail.com. E lembrando que tá aqui no descritivo desse episódio opções de organizações e instituições para gente doar para reerguer o estado do Rio Grande do Sul. É isso. Um beijo, até semana que vem.